vamos começar esse tempo de leitura, de reflexão. É importante que você esteja pronto para receber a palavra. Eu quero já direto ao nosso tema. Hoje o tema da minha mensagem, ou o título da minha mensagem é O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda, e eu queria que nós meditássemos juntos no Salmo 121. E eu já quero começar fazendo a leitura desse salmo. E eu vou pedir que a gente faça, eu coloquei aqui a Nova Almeida atualizada. Então, você está com a sua Bíblia, mas vamos acompanhar todos juntos aqui. Nós vamos passar, são 8 versículos. Será que a gente pode orar, declamar esse salmo juntos? Vamos lá? Então, como diz meu pastor Davi sempre, ele fala, apruma na cadeira, assim, né? Fica assim bem firme agora para você declarar esse salmo. Vamos juntos? Vamos lá. Eleva os meus olhos para os montes. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Eu acredito que, se não todos, a maioria já conhecia esse salmo. Sim ou não? Você já ouviu, né? Se você ainda não conhecia, talvez alguns já tenha ele de cor, né? Já decorou esse salmo, porque ele realmente, eu creio que ele seja um dos salmos mais conhecidos, mais recitados, né? Pelos crentes, né? Até aqueles que não são crentes no Senhor, eu tenho certeza que já recorreram a esse tipo de salmo para buscar algum tipo de ajuda, de proteção, né? Muitas pessoas que nem são cristãs, elas usam disso, não é verdade, gente? Já viu isso? As pessoas usam os salmos como guias para suas orações ou para fazerem essas repetições, né? E assim, às vezes ele é usado até mesmo como um mantra, né? Que é repetido quando a pessoa está diante de uma situação que precisa de ajuda, né? E de fato, a gente se lembra desse salmo, dessas palavras, porque de fato são palavras de esperança, né? Que tem a ver com essa temática da proteção divina, da necessidade de ajuda. E seria muito bom que nós guardássemos as palavras desse salmo, né? É muito saudável que a gente memorize parte das Escrituras, trecho das Escrituras, né? Por isso é importante nós lermos. Quanto mais a gente lê, mais familiarizado nós ficamos com aquelas palavras, mas mais a verdade da palavra vai realmente entrando no nosso coração, moldando os nossos pensamentos, não é verdade, meus irmãos? E aí, então, quando nós estamos diante de uma situação, o Espírito Santo nos lembra da palavra, né? Ele nos lembra das verdades e nós podemos, então, caminhar segundo a palavra de Deus que está no nosso coração. Então, faz muito bem a gente até mesmo usar salmos como esse nos nossos momentos de oração, né? Abrindo um parênteses aqui, nós falamos muito e ensinamos sobre a importância de nós orarmos a palavra. Às vezes você tem um pouco de dificuldade, né? Diz, eu não sei orar, eu não sei como fazer. E o fato de você usar, assim como listas de oração, de pedidos de oração, mas você usar também trechos das Escrituras como um guia para o seu momento de oração, isso também é muito útil, é muito produtivo, né? Então você vai ali para o seu quarto e você começa então o seu momento de oração abrindo a palavra. E você pode, por exemplo, recitar os versículos colocando em primeira pessoa, né? O Senhor me guardará, o Senhor guardará a minha alma, o Senhor é o meu guarda, aquele que está à minha direita. E isso você vai então orando a palavra. Amém, irmãos? É importante esse tipo de exercício, né? Para nós praticarmos. Isso vai edificando a nossa fé. Mas mais do que decorar e repetir palavras como essas, né? Nós precisamos, na verdade, crer, nós precisamos viver aquilo que essas palavras dizem. É isso que realmente faz diferença nas nossas vidas. E hoje eu quero convidar os irmãos a meditarmos juntos nesse salmo, né? Como eu disse, esse vai ser o tema, o texto central da nossa reflexão. E eu espero de fato que
ao fim dessa reflexão, seu coração possa estar muito animado, seu coração possa estar assim, realmente cheio de fé, de esperança, de que não vai faltar o socorro para a sua vida nos momentos que você precisar dele. Você vai entender isso, porque você tem na sua vida, eu tenho na minha vida alguém que me guarda. Nós temos alguém que está conosco, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda. Pode declarar a pessoa que está do seu lado? Vamos despertar um ao outro aí? Fala, Senhor te guarda, meu irmão. E agora você fala assim para a sua alma, o Senhor é quem me guarda. O Senhor é quem me guarda. Amém? Ele está sempre conosco. Então, o que eu acho mais lindo é que nós vamos perceber que esse salmo é mais do que um salmo de proteção. Né? Eu vou ler aqui o salmo e eu vou ser protegido. Não, mais do que um salmo para nossa proteção. Na verdade, esse é um salmo para o entendimento sobre a presença. Então, é mais do que proteção que nós precisamos, queridos, e que nós temos à disposição. Nós temos a presença do Senhor, amém? Então, falando aqui rapidamente sobre esse salmo, né, antes de entrarmos nos versículos, esse salmo faz parte de uma coleção de 15 salmos, conhecido nas escrituras como salmos de romagem ou salmos de peregrinação, né? Sei que vocês já ouviram falar, pastor Wagner mesmo aqui no Mês da Família, ele falou sobre o salmo 127, sobre o salmo 128, então, esses salmos do 120 ao 135, essa coleção de salmos, ele era como um inário mesmo, né? Esses salmos eram canções que eram entoadas pelos peregrinos quando eles viajavam para Jerusalém para participarem das festas, né? Aquelas 3 festas tão importantes de Pentecostes, da festa dos tabernáculos, da Páscoa. Então, as pessoas vinham de toda parte, né? Caminhavam para irem até Jerusalém para essas grandes celebrações. Então, por que é o cântico dos peregrinos? Porque eles lançavam mão desses cânticos para, durante o percurso, né, cantavam, recitavam, e isso os fortalecia, né? Afinal de contas, a caminhada trazia lá os seus perigos, né? Então, também são conhecidos como cânticos dos degraus ou cânticos da subida, justamente para falar nesse trajeto de subida aos montes ali de Jerusalém, ou até aos degraus do templo, né? Existe esse entendimento sobre esse salmo. O fato é que, né, para fazer aquele trajeto tão perigoso, né, e tão desafiador, né, de caminhadas, às vezes de longos dias, esse salmo ajudava muito os peregrinos a perceberem, como eu disse, né, a terem essa confiança, essa expectativa de que aquele que acompanhava a vida deles era poderoso para guardá-los. E eu acredito que, por isso mesmo, também essas palavras podem fazer muito sentido para as nossas vidas também, né? Nós nos identificamos e nós também declaramos palavras como essas, porque, de certa forma, e a Bíblia nos traz esse entendimento de que nós também somos peregrinos nessa terra, né, meus irmãos? Nós somos aqueles que estão a peregrinar rumo a Jerusalém celestial, né? Depois que nós temos um encontro com Jesus, nós nascemos de novo, nós nos tornamos novas criaturas e nós também ganhamos uma nova pátria, né? Uma nova identidade e uma pátria celestial. Por isso nós consideramos que nós somos somente estrangeiros e peregrinos nessa terra, né? Estamos aqui como forasteiros de passagem, mas nós temos essa noção de que essa viagem e esse percurso é também cheio de perigos, né? Cheio de intempéries. A nossa vida reserva muitos desafios, né, meus irmãos? E o fato é que, como peregrinos, assim como aqueles homens, né, naquele tempo, nós somos muito vulneráveis. Nós somos muito fracos, nós somos muito frágeis, essa é a grande verdade. E há muitos momentos na jornada em que nós vamos nos sentir inseguros, nós vamos nos sentir angustiados, nós vamos nos sentir cansados, né? Nessa caminhada, às vezes é cansativa, né, meus irmãos? E às vezes até solitários. Então, momentos, né, que nós vamos passar em que eventualmente nós vamos precisar de socorro, nós vamos precisar de auxílio, de ajuda, né? Nesses momentos surge a pergunta: quem vai me ajudar? Né? De onde vai vir o meu auxílio? Aonde eu vou encontrar agora socorro, livramento? Quem vai vir? Quem vai vir até mim agora para poder me socorrer? Então,
Momentos assim na nossa jornada e perguntas como essa, na verdade, são um grande desafio para a nossa fé. É muito desafiador para a nossa fé nós estarmos diante de situações como essa. E quando nós fazemos essa pergunta, de onde vai vir o meu auxílio? A resposta que nós demos para essa pergunta vai dizer, por certo, aonde está a nossa confiança. Em quem está afirmada a nossa confiança. E pode ser uma resposta que vai gerar desespero, se você entender que não tem ajuda nenhuma. E pode gerar também uma esperança, quando você sabe que o seu socorro vem do Senhor. E é com essa pergunta, né, esse tipo de indagação, que o salmista começa. Né, que o primeiro versículo do Salmo 121 começa, e eu quero então voltar a ele para nós meditarmos aqui com os irmãos. E o primeiro versículo diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Interessante que dá para a gente entender que olhar para os montes gera uma pergunta no coração daquele salmista. Né? Levou ele a uma indagação. O que será que simbolizava esses montes? Que montes eram esses? Que levou o salmista a essa pergunta, a refletir, a perguntar, a indagar: de onde virá? Qual vai ser a fonte do meu socorro? Né? Então, há diferentes visões, né, interpretações para o que seriam esses montes. São os montes literais, né? São montes, isso é uma figura. O que será que o salmista quis expressar? Mas há várias visões, e todas elas também podem levar para o mesmo sentido, para o mesmo tipo de pergunta, né? Por exemplo, na Bíblia, os montes, a gente vê muitas vezes eles representando dificuldades. Né? A gente usa essa expressão também. Né? Nossa, eu tenho um monte tenho um monte na minha frente. Né? Ou seja, tem um desafio para eu enfrentar, né? Uma montanha para eu escalar. E isso fala de desafio, fala de obstáculos que nós enfrentamos, né? Que nós temos para ultrapassar, ameaças que se apresentam diante de nós. Então, faria sentido, né? Os peregrinos olhando para todo aquele trajeto e olhando aqueles montes que eles teriam que ultrapassar como obstáculos, né? E então, o salmista, a pensar nisso, faz a pergunta: com tanta dificuldade, de onde virá o meu socorro? Os montes também, muitas vezes, eles são relacionados na palavra como um lugar de esconderijo, né? Um lugar de refúgio. Um lugar onde as pessoas se refugiavam contra os exércitos inimigos. Era um lugar onde se podia esconder, né? Nos montes, naquelas montanhas, nas cavernas. Então, isso pode ter esse simbolismo de proteção, um símbolo que é muitas vezes também usado na palavra como um símbolo daquele cerco de proteção que Deus fazia ao redor do povo. A gente sabe, o Salmo 125, 2 é bem conhecido, que diz: como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Então, talvez, olhando para os montes, né, olhar para os montes teria feito realmente o salmista pensar sobre essa proteção que vem da parte do Senhor, sobre como Ele cerca, como Ele o protege. E uma outra maneira também, que a gente vê em muitas passagens bíblicas, que os montes eles eram lugares de encontro com o Senhor. Lugares onde o Senhor manifestou a sua glória, né? E um lugar destinado para adoração a Deus, né? Era o lugar. Os montes eram muitas vezes buscados para os momentos de vigília, de oração. Até hoje é assim, né, meus irmãos? Jesus subia para os montes para falar com Deus. Então, os montes representavam esse lugar da presença de Deus. E especificamente esses montes mencionados no Salmo 121, que poderiam ser os montes mesmo de Jerusalém, que era o destino para onde esses viajantes iriam, ele tinha um significado muito profundo, né, como Monte de Sião, porque era literalmente o lugar no Antigo Testamento da presença de Deus. Né? Davi levou a Arca da Aliança para aquele monte ali, colocou numa tenda, e aquilo representava naqueles dias literalmente o lugar da presença. Depois foi construído o templo ali do Senhor naquele monte. Então,
aquele era o lugar da presença, o lugar da adoração ao Senhor, do culto, no lugar central de culto ao Senhor. E ainda, por fim, um outro entendimento, né, que alguns usam para a interpretação desse salmo, é que, da mesma forma que o Senhor era adorado, né, naquele lugar da habitação, da presença dele, outros ídolos, né, os ídolos, os postes ídolos, os altares idólatras, né, dos pagãos, dos outros deuses, né, daqueles falsos deuses, eles também eram estabelecidos nos montes, no cume dos montes. Então era muito comum essa imagem, né, de se ver esses ídolos estabelecidos nesses montes. E o salmista estava ali, né, ou os peregrinos podiam estar ali a olhar por esses tantos ídolos, para tantas alternativas de adoração, e eles poderem refletir: será que são desses montes que virá o meu auxílio? Sabe, o fato é que, de uma forma ou de outra, olhar para os montes produziu uma dúvida no coração: de onde virá o meu socorro? E essa é uma dúvida que muitas vezes também vai surgir na nossa jornada, como nós já falamos. E essa pergunta, ela é muito importante. É muito importante que a gente tenha muito firmado no nosso coração e a gente saiba qual é a fonte do nosso socorro. Sabe, no meio das nossas crises, no meio das dificuldades, a nossa maior força, queridos, e a nossa maior segurança está em saber quem é Deus. Sabe, a nossa maior segurança está em saber e ter a convicção de que Ele está perto de nós e de que Ele é acessível para quando nós o buscarmos, Ele nos ouvir. Quando nós clamarmos, Ele vir ao nosso encontro. Sabe, saber quem Deus é e saber que é assim que Deus age é algo muito importante. E o salmista, né, mostra que ele sabe bem quem o seu Deus é. Então, portanto, ao mesmo tempo que surge aquela pergunta, né, ele vem com a pergunta, ele traz já imediatamente a resposta. Aquela dúvida dá lugar agora a uma afirmação que nós encontramos ali no verso 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, ele trouxe a pergunta, mas ele sabe. Ele traz também a resposta. Ele sabe que o seu Deus, Ele é poderoso. E Ele é uma fonte infalível de socorro. Sabe, queridos, em muitas situações nas nossas vidas, as pessoas que estão ao nosso redor vão nos socorrer, né? Os recursos que nós temos acessíveis nas nossas mãos, eles vão nos amparar. Eles vão nos ajudar. Mas o fato é que há muitas e muitas outras situações, eu acho que vocês vão concordar comigo, que nós sabemos que não tem nada e nem ninguém que pode nos ajudar. Naturalmente falando, nós vamos olhar e não vamos encontrar esperança. Você já viveu uma situação assim? Talvez alguns se encontrem assim, né? No dia de hoje. Na sua jornada, você se encontra num momento como esse, em que você tem perguntado para você mesmo: quem pode me ajudar? Daí a gente pensa que os homens são fracos, os homens são falhos. Por mais que às vezes nós tenhamos pessoas que nos amam, que queiram fazer algo por nós, eles não têm o poder de fazer algo por nós em muitas situações, né? E os homens também às vezes são indiferentes, são hostis conosco. Os ídolos são impotentes, né? Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não escutam. Os ídolos são impotentes nesses momentos, principalmente, não é? A religião é insuficiente, o dinheiro é insuficiente, a nossa força física, intelectual, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, os nossos dons. Parece que nada ali a gente pode recorrer, nada disso é suficiente. Sabe, enquanto eu meditava sobre isso, veio um flash, eu me lembrei de algo que eu ouvi naquele momento que nós enfrentamos do Covid, né, meus irmãos? Nós passamos por essa situação tão difícil. E eu me lembro lá no Brasil, eu não sei se foi durante ainda aquela pandemia, ou se foi... Em momentos eu me lembro de ouvir um testemunho. Isso me veio à memória. De uma família a falar da situação
de um homem, né, muito rico. Ele era, se não me engano, um banqueiro ali no Brasil. Na ocasião eu tinha todas as informações, né, o nome do banco e tudo mais, mas eu me lembro do depoimento daquela família pensar em todo o dinheiro que eles tinham, todos os recursos que eles tinham disponíveis, mas não havia dinheiro que pudesse comprar o ar para ele respirar. Vocês se lembram dessa crise, meus irmãos? Nós não vamos nos esquecer disso, não é verdade? Era preciso oxigênio e não havia. E não tinha como pagar. Não tinha recurso, não tinha nada. Já pensou nisso? Isso que nós temos aqui de graça, né? O ar que graciosamente o Senhor nos dá para respirar e para nos manter vivos. Esse ar faltar. Quem pode socorrer um homem numa situação como essa? E a verdade é que existem muitas como que eu posso dizer, fontes, né? Fontes falsas ou fontes limitadas de segurança, e que às vezes nós estamos nos apegar a essas falsas fontes de segurança. E sabe que às vezes o que nós precisamos é lançar a mão dessas falsas fontes de segurança para de fato nos apegarmos àquela que é a nossa fonte segura, ou a única fonte segura, que é o Senhor, Criador dos céus e da terra. O Senhor, o Criador dos céus e da terra, vai ser suficiente para nos salvar. Ele é suficiente para guardar as nossas vidas. Amém? O Criador é totalmente capaz de socorrer a criação. Né? O socorro não está nos montes, o salmista descobriu isso. O socorro está naquele que fez os montes. O socorro, muitas vezes, meus irmãos, não está na terra, nos recursos dessa terra, mas está naquele que criou céus e terra. Aquele que sustenta todas as coisas. Aquele que fala e tudo veio a existir. Coisas vêm do nada. Ele faz criar as coisas, né? Ele traz existência que não existe. Aquele que fala e cessa a tempestade. Aquele que fala e a enfermidade vai embora. Aquele que fala e os demônios fogem. Aquele que fala e o morto ressuscita. Aquele que fala e o sol para. O mar abre. É esse Deus que o salmista está dizendo. Ele é o socorro. Aquele que fala e o peixe se multiplica, o pão se multiplica. Percebe? Ele é a fonte infalível do nosso socorro. Ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz, a Bíblia inteira nos mostra que aquele que criou todas as coisas sustenta todas as coisas. O Senhor sustenta o universo. Todas as coisas são ordenadas e sustentadas pelo poder do nosso Deus. Todas as suas criaturas. O universo todo, estrelas, os céus, os planetas, a terra, a natureza, os animais. Tudo é sustentado e cuidado pelo Senhor. E Ele não seria capaz de sustentar a minha e a sua vida, meu irmão. Nós que somos a obra-prima da sua criação. Então, nós podemos confiar que aquele que nos criou é aquele que nos sustenta. E Ele tem tudo o que nós precisamos. Então, quando surgir essa dúvida no seu coração, meu querido, quem poderá me ajudar? Não é o Chapolin Colorado, os brasileiros sabem do que eu estou falando. Misericórdia, né? Quem poderá me ajudar? Quando surgir essa pergunta no seu coração, lembra assim: o meu Senhor. Lembra de quem é o seu Deus, querido. Lembra de quem é o seu Deus. É dele que vem, que virá o seu socorro. E é lindo que nesse texto, a partir agora do verso 3, a gente começa a ver por diversas vezes, eu creio que por 6 vezes a gente começa a ver repetido uma palavra, né? É a palavra hebraica para a expressão que nós traduzimos como guarda ou como guardar. Acho que tem aí, né, a versão original, que é o shalmar, que significa guardar, vigiar, observar, prestar atenção, proteger.
E nós vamos ver que o salmista começa a declarar vez após vez, né, que o Senhor é quem nos guarda. E ele fala de algumas manifestações desse cuidado, desse socorro que vem da parte de Deus. E no verso 3 ele diz: Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. Então, aquele que tem a responsabilidade de te vigiar, literalmente, né, de te proteger, ele jamais dorme, né, ele nem sequer cochila, é o que a palavra está dizendo. E aqui está dizendo que ele está sempre atento aos nossos passos e ele não permitirá que os nossos pés vacilem. Ele não deixará que os seus pés tropecem. O Senhor está comprometido a fazer com que os nossos pés permaneçam firmes e seguros no caminho. Ai, meus irmãos, se eu pudesse expressar aqui tudo que eu encontrei na palavra e que o Senhor trouxe para o meu coração, eu tive que tirar um monte de coisa aqui, né? Porque eu me alongo sempre aqui nas minhas palavras, mas a palavra de Deus é tão rica, ela vai se confirmando, tem tanto versículo maravilhoso, né? Mas como o Wagner me diz, fica pesado, né? Trazer um monte de texto. Então eu vou cortando, mas você precisa encontrar isso na palavra, esses tesouros, né? Há um salmo que o autor diz, o Salmo 94, verso 17, diz assim: Se o Senhor não for em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Faz parte da natureza, querido, divina, esse caráter protetor. Isso é da natureza de Deus, está relacionado com a sua bondade, com o seu amor, com a sua fidelidade, né? Com o seu coração tão misericordioso, aqueles que o amam. A benignidade do Senhor nos sustenta, nos mantém de pé. Sabe, a gente precisa aprender, queridos, a buscar o Senhor, a clamar por socorro. Quando nós estamos começando a sentir os nossos pés fraquejarem. Tenho certeza que isso já aconteceu com você. Sabe, quando a gente sentir que a gente está começando a fraquejar na caminhada, é hora da gente pedir ajuda. É hora da gente pedir socorro. Antes de cairmos. Antes que a gente caia. Sabe, há pessoas que são tão independentes de Deus. Há pessoas que são tão autossuficientes, não é? Tão orgulhosas. Essa é bem a verdade. Que mesmo não estando bem, mesmo ali, como a gente diz, né, a capengar, não reconhece que precisa de auxílio, né? E não é só das pessoas, não reconhece que precisam do auxílio do próprio Deus. E aí seguem a andar daquela maneira capenga, né? Daquela maneira torta e vacilando. Vacilo após vacilo. Quando os nossos pés não estão firmes, vacilo após vacilo, sem buscar o socorro de Deus. Mas é o socorro de Deus, meus irmãos, que nos impede de tropeçar, de cair, e de permanecer prostrado e sofrer os danos e as consequências que vêm a partir disso. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. Quando nós andamos nos caminhos que a palavra aponta, nós vamos guardar os nossos pés de vacilarem. É simples assim. Nós vamos andar por lugares seguros. A palavra está apontando. Eu sei que eu posso pisar nesse lugar. Eu sei que eu posso andar por esse caminho. Né? A Bíblia ainda nos adverte assim: aquele que pensa que está de pé, não é assim? Aquele que está firme, o que a Bíblia diz? Cuide para que não caiam. Isso quer dizer que nós precisamos ser vigilantes no nosso caminho, queridos. Nós precisamos estar atentos, porque há algumas coisas no caminho que podem nos fazer perder o equilíbrio. Pode nos fazer cambalear. E são, às vezes, pequenas distrações que não nos deixam perceber a gente fala que a gente tropeça nas pedras pequenas, né, meus irmãos? Quando a gente está diante de uma pedra gigante, você consegue enxergar bem e você se desvia. Mas quando aquelas pequenos tropeços, aquelas coisas que nós não percebemos quando nós estamos distraídos,
Quando nós baixamos a nossa guarda, são nessas coisas que nós tropeçamos, né? E a gente não consegue, às vezes, discernir o perigo na nossa frente, discernir que há uma armadilha na nossa frente. Nós estamos distraídos, né? E também essas coisas que podem nos fazer vacilar e cambalear são as provas que nós vivemos, as tentações que vêm sobre as nossas vidas, né? As pressões, elas podem nos abalar. E às vezes a gente passa por uma situação assim tão difícil, né, meus irmãos? Que nós ficamos o quê? Abalados. Fraqueja as nossas vidas. É natural que nós enfrentemos situações dessa forma. Mas nós precisamos nos lembrar que é nesses momentos, queridos, que nós precisamos levantar os nossos olhos e clamar ao Senhor, buscar o socorro dEle. Sabe, um vacilo pode se tornar algo que nos tira do caminho, queridos. Espiritualmente falando, um vacilo pode determinar a sua queda. Um vacilo pode fazer com que você fracasse na sua fé. E por isso é preciso caminhar com cuidado. É preciso caminhar com vigilância, mas é preciso também se colocar debaixo dos cuidados do Senhor. Porque também há momentos, queridos, que não é porque você é muito bom ou muito correto, ou porque nós somos muito justos que nós estamos de pé. É simplesmente porque o Senhor está ali. A sua destra está ali, a nos sustentar. Nós nem percebemos, mas esse cuidado amoroso e invisível de Deus, como o salmista diz, a sua benignidade me susteve. Não é porque a gente é muito bom, não, mas é porque a gente tem um Senhor que guarda as nossas vidas. Amém? E nós devemos nos submeter ao cuidado dEle. Como a palavra diz, considerando Ele nos nossos caminhos, e Ele endireitará as nossas veredas. Sabe, submetendo os nossos planos a Ele, perguntando, Senhor, para onde eu devo ir agora? Senhor, qual é a sua vontade? Eu devo entrar por essa porta? Eu devo andar por esse caminho? Qual a escolha que eu devo fazer? Isso é se sujeitar ao Senhor e ao cuidado dEle. Amém, meus irmãos? O Salmo 25:15, o salmista diz assim, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele tirará os meus pés do laço. O Senhor livra os nossos pés das armadilhas. E talvez, queridos, essa seja hoje a sua necessidade de socorro. Né? Talvez alguns aqui possam estar com esses pés enlaçados, esses pés presos, amarrados, pés que estão a te levar ou te manter em lugares perigosos. Né? E esses laços têm impedido você de caminhar, de seguir no seu propósito, no seu destino, e de caminhar num caminho que é reto e que é seguro, né? E por isso as quedas são tão constantes. Talvez os seus pés estejam cansados, né? Porque a sua caminhada tem sido muito, muito instável, os terrenos são muito, muito pedregosos, né? Ou muito íngremes, e você está cansado. Ou talvez seus pés estejam mesmo afundados num lamaçal. Estava aqui compartilhando uma experiência que eu vivi, né? O João e a Débora não estão aqui, com a família essa semana, que eu já vivi de estar fazendo uma trilha e afundar literalmente num lamaçal. Como é que chama aquilo? Um brejo, Alguém já viveu essa experiência, irmãos? Literalmente ou não? Só eu tenho essa experiência para contar? Ali o irmão, outro irmão aqui. Estou falando sério. Já entrou na areia movediça? Amado. Quando o nosso pé enfia ali, querido, você não consegue sair. Quanto mais você afunda, você não consegue seguir. Você precisa de socorro. Talvez você esteja assim, afundado num lamaçal de pecado, meu irmão. Porque passinho atrás de passinho, escolha atrás de escolha, e de repente você caiu nesse negócio. Não foi de repente, né? Mas os caminhos que você traçou te levaram para esse lugar. Quando você viu, você já não consegue sair. Você precisa de socorro. Essa é uma boa hora para você perguntar: quem vai me socorrer? Elevar os olhos para o Senhor e clamar pelo socorro dEle, colocar a confiança nele, afastar os pés daquilo que é mal, endireitar os seus caminhos, não é? E se firmar novamente na obediência à palavra do Senhor, em caminhos de justiça, de retidão. Amém?
Salmo 37 diz, o Senhor firma, 37, 23, 24, o Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pelas mãos. Amém, meus irmãos? Eu vou ler de novo. O Senhor firma os passos do homem bom, se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, o Senhor o segura pela mão. Amém? Esse é o Deus que te guarda. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E o verso 4 diz, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Isaías declarou que o Criador dos confins da terra, ele não se cansa, não se fatiga. Isaías 40, 28, 29 diz, será que você não sabe, você nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, não fica exausto. A sua sabedoria é insondável, ele fortalece o cansado. Ele dá grande vigor ao que está sem forças. Sabe, o Senhor não é como nós, meus irmãos, que precisa daquele cochilinho depois do almoço. É só comer um pouquinho mais que você já não estou aguentando, preciso descansar. Não, o nosso Deus, ele nunca fica exausto. Por isso ele não precisa descansar, ele não cochila, né? Aliás, até mesmo quando nós estamos a dormir, a cochilar, né, meus irmãos? O nosso Deus está ali a trabalhar a nosso favor, a trabalhar para aqueles que nele esperam. Esse é o nosso Deus. Então nós podemos dormir tranquilos. Nós podemos deitar a cabeça no travesseiro e dormir, como o salmista diz, porque o Senhor tem me sustentado. Eu deito e logo pego no sono, porque o Senhor é o meu sustento. Eventualmente, né, as sentinelas humanas, os guardas humanos, eles vão falhar, eles têm essa necessidade de descanso e podem falhar, mas a vigilância do nosso Deus, ela é ininterrupta, ela é incansável, ela é infalível, ela é constante. Ele é o guarda de Israel. E é tão lindo como o Senhor decidiu se revelar a nós nas Escrituras por tantos nomes, né? São tantos títulos que, na verdade, são promessas disfarçadas. Eu quero só trazer rapidamente algum deles aqui, porque a Bíblia diz que Ele é socorro, bem presente no dia da angústia. A Bíblia diz que Ele é alto refúgio, escudo, fortaleza, torre forte, rochedo, esconderijo. Ele é salvação. A Bíblia também define o nosso Deus como pastor, como pai, como um noivo, como um rei. Para todas essas figuras tem a incumbência da proteção e do cuidado. É assim que Ele se define, porque essas são as expressões que apontam como o nosso Deus atua, apontam o seu caráter protetor e as suas imensas promessas de proteção. Sabe, por toda a Bíblia a gente vê Deus se inclinando, Deus comprometido, Deus vindo a favor do seu povo. Você sabe disso, toda vez que o povo clamava, sabe, a Bíblia diz que o Senhor ouvia o clamor do seu povo. E Ele é impelido a nos auxiliar, a nos ajudar, porque isso faz parte da sua aliança. Quando Deus firmou desde de sempre, quando Deus tomou Israel como seu povo e fez uma aliança com Ele, e reafirmou vez após vez essa aliança, como termos dessa aliança havia a proteção, das mais diversas formas. Durante toda a Bíblia nós vemos esse Deus protetor agir, né? O nosso Senhor Jesus, Ele agiu dessa forma, Ele guardou os que eram seus, né? Enquanto Ele esteve aqui, e Ele disse, agora eu vou embora, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe, essas promessas da aliança de Deus ainda estão de pé e alcançam as nossas vidas. Amém, meus irmãos? No verso 5 ele diz, o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. Ai, querida, a sombra, ela representa esse lugar de refrigério, não é? Que delícia, no meio de um dia quente, depois de uma caminhada, debaixo de um sol escaldante, a gente encontrar a sombra e água fresca junto, é mais gostoso ainda, não é? Sombra é lugar de refrigério, sombra é lugar de refúgio. E a Bíblia também muitas vezes fala do Senhor como essa sombra. Encontrar pontos de sombra na jornada é algo necessário para nós, é algo tão maravilhoso. E lá no Salmo 91, tão conhecido, nós lemos, né, que o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente é um lugar de segurança e um lugar de descanso
descanso para aqueles que nele habitam. Descansar à sombra no Onipotente é um lugar tão precioso, disponível a nós. Mas já aqui, queridos, no Salmo 121, eu vejo... voltou tudo a minha palavra aqui. Eu vejo tão interessante... É ponto 5, meus irmãos, que eu estou? Voltou lá para o começo. Aqui no Salmo 121, a gente percebe o salmista dizendo: eu sou a sombra à sua direita. Então, eu vejo aqui uma outra perspectiva. Irmãos, vocês não querem sentar não, em nome de Jesus? Tem um monte de cadeira aqui no meio. Não? Vocês estão bem aí? Sabe, aqui está dizendo, o sentido aqui não é um lugar para onde nós corremos, ou um lugar para onde nós vamos e nos refugiamos. Aqui está dizendo, sou a sombra à sua direita. Eu creio que a ênfase que o salmista quer trazer aqui é sobre alguém que está do nosso lado, né? É sobre não esse lugar para onde vamos e corremos, mas aquele lugar que está aqui, aquela presença, melhor dizendo, que está aqui comigo. Está aqui comigo por onde eu for, como uma sombra à minha direita. A sombra, ela é assim, não é? Ela não se desassocia de nós, ela não se desconecta de nós. Por onde nós vamos, a sombra vai atrás, a sombra nos acompanha. E o Senhor está dizendo, eu sou a sombra à sua direita. Ou seja, Ele está dizendo, eu estou com você. Por onde você vai, por onde você vai, por onde você anda, eu estou com você, eu estou do seu lado. É como um guarda-costas mesmo, né? O guarda de Israel, que é o guarda da nação, o guarda de todo o povo, é o guarda-costa também individual, é o guarda do indivíduo. Isso é tão lindo, querido, saber que aonde a gente for, Ele está conosco. Sabe, Ele, como o salmista diz no Salmo 139, Aline, vem cá. Aline, vem aqui. Faz favor. É você, vem aqui. Você é menor que eu, né? Podia... Misericórdia, irmã. Oh, Jesus Cristo, amado. Podia ser a Marina também. Eu queria alguém menor do que eu. Oh, Jesus. Menor? Boa! Ai, que beleza. Quem conhece o Salmo 139? Projetei para mim. Salmo 39, verso 5 diz assim: Tu me cercas por todos os lados e põe a sua mão sobre mim. Sabe? É uma proteção que nos envolve. E o Senhor põe a sua mão sobre nós. Amém. E ali diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado, não posso atingir. Para onde eu me ausentarei do seu espírito? Para onde eu fugirei da sua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Amém. Obrigada. O Senhor nos cerca por trás, por diante, e sobre nós Ele põe a sua mão. Ele está sempre conosco. Ele está perto como a sombra à nossa direita. Spurgeon diz que na guerra, né, assim, o escudo ele era colocado do lado esquerdo, né, e a espada do lado direito. E ele traz também um sentido para isso, porque sem o escudo, esse era o lado mais vulnerável. E ele diz, é exatamente ali que o Senhor se coloca, né? Há muitos significados também sobre o lado direito na Bíblia, mas eu quero me ater a essa simples expressão que o Senhor usa e que é tão fácil de nós entendermos. O Senhor é a sombra à sua direita. Amém? Por isso Ele é um socorro bem presente. Não é um lugar para onde nós temos que ir, porque Ele já está. Ele já está conosco, amém? De dia não lhe fará mal o sol, e nem de noite a lua. Ou seja, o cuidado do Senhor é 24 horas. Né? Como nós falamos, Ele não tem pausa para o cochilo, e Ele também não muda de turno, né, meu irmão? Ele não precisa ser substituído, nós não precisamos, né, adotar outras fontes de socorro, porque Ele sempre estará ali de noite, de dia, lá Ele está. E o sol e a lua aqui são símbolos, né,
de tudo que nos aflige, de tudo que nos ameaça durante o dia, durante a noite, e fala dos perigos que nós enfrentamos nessa jornada. E eu acho que é muito claro para nós que a exposição ao sol pode ser bem maléfica, né, meus irmãos? A gente sabe disso, a gente sente na nossa pele, né, que o sol pode ser muito escaldante, por isso essa figura, né, é tão interessante, porque ela vai falar desses perigos, né, naturais que nós enfrentamos, dessas pressões externas, o calor das provações, doenças, crises, problemas de relacionamento, crises financeiras, tragédias, tudo isso que nos abate, que pode nos fazer mal. Mas e a lua? Né? Ele diz que não te fará mal a lua, né? Como ela pode fazer mal ao homem? Nós podemos entender a lua representando os perigos da noite, as trevas. Ela pode representar as aflições do nosso espírito, as pressões interiores, né, que estão ali no nosso íntimo, ninguém está vendo. Aliás, ao redor parece que está tudo muito bem, mas as guerras aqui dentro estão nos incomodar, nos pressionar. Né? Pode representar lutas nas nossas mentes, lutas nas nossas emoções. Aquela amargura secreta na nossa alma que ninguém está a ver, um esgotamento mental, medos, tentações, ataques invisíveis, as batalhas mais silenciosas, aquelas que nós travamos quando colocamos a cabeça no travesseiro. Eu creio que essas são as batalhas também das quais o Senhor deseja nos livrar. Né? Talvez essas sejam as maiores batalhas que nós enfrentamos, né, meus amigos? As batalhas no campo dos nossos pensamentos, das nossas ideias, batalhas invisíveis. E geralmente nessas batalhas nós de fato sentimos que ninguém está vendo, ninguém está percebendo, né? Ninguém pode me entender, ninguém sabe o que eu estou sentindo. É assim que nós nos sentimos. Não tem ninguém para me socorrer, porque ninguém conhece exatamente essas batalhas, né? Interessante que, para fechar esse tópico, né, os povos antigos de fato acreditavam que a lua poderia adoecer as pessoas, não é? E eles acreditavam que a lua tinha um efeito sobre a mente humana, sobre o sistema nervoso humano, e a exposição prolongada à lua poderia enlouquecer um homem. Daí o termo lunático, né, que nós conhecemos. E tem origem no latim lunáticos, e significa a pessoa afetada por períodos de insanidade que eram atribuídos à fase da lua. Né? Até hoje nós usamos esse termo interessante, né, meus irmãos? Vem disso, vem desse conceito, dessa ideia. Mas nós sabemos, né, meus irmãos, que não é a lua que adoece, mas as aflições, os sofrimentos da alma, aquilo que nós enfrentamos nesse lugar de escuridão nas nossas vidas, de fato, pode nos levar a viver num lugar bastante perigoso e maléfico. E o que nos conforta é saber, como diz essa palavra, o Senhor não permitirá que a escuridão da noite te moleste, te faça mal. Amém? Verso 7, o Senhor guardará você de todo mal. Guardará a sua alma de todo mal. O cuidado do Senhor é tão amplo, meus queridos. Ou seja, durante qualquer mal, qualquer situação, como já temos dito, nós podemos clamar por Ele. Ele guardará a sua alma. E não é lindo saber que é mais do que um cuidado físico? Né? É mais do que um cuidado dos perigos que estão ao nosso redor. Ele guarda a nossa alma, que é a sede dos nossos sentimentos, a sede das nossas emoções. Ou seja, isso fala de um cuidado íntimo, de um cuidado tão profundo. Ai, como Deus é maravilhoso. E Ele se importa com o nosso bem-estar interior na jornada. Não é só aparentemente bem, aparentemente forte, aparentemente saudável. Não, Ele está a cuidar disso, mas Ele também cuida da nossa alma. Sabe, queridos, por mais que a gente enfrente luta e sofrimento nessas vidas, e estamos a enfrentar, né, meus irmãos? Quanta dificuldade, quanta tragédia, quanta situação que vem realmente para nos deixar perplexos. E muitas vezes nós vamos ser atingidos por elas, amém, queridos? Coisas ruins acontecem a pessoas boas, nós já sabemos disso, né? Podemos ser assaltados, né? Podemos sofrer acidentes, podemos ficar doentes. Acontece. Estamos sujeitos a isso. Não é sobre isso só que o Senhor está a dizer, que isso nunca irá nos acontecer.
nós sabemos que isso pode nos acontecer. Mas mesmo diante disso, ainda assim, a nossa alma pode permanecer saudável. A nossa alma pode permanecer em paz, a nossa alma pode permanecer intacta, porque o Senhor guarda a nossa alma, e nós podemos vivenciar aquilo que Paulo experimentou. Lembra quando ele diz assim: ainda que o meu exterior esteja desgastando, né? Ele fala que nós somos como vaso de barro, onde o poder de Deus se manifesta. Ele está dizendo, então, ainda que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior, ele vai sendo renovado dia após dia, por causa desse poder de Deus que atua em nós, amém? E ele diz lá também em 2 Coríntios 4, 8, 9, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Nós trupica, mas não cai, né, meus irmãos? É assim que o brasileiro fala, não é? Sabe, mas é esse entendimento de que sim, as pressões estão aí, mas nós não desanimamos, porque dia a dia o nosso homem interior está sendo renovado por essa atuação da presença de Deus, do agir de Deus, do Espírito de Deus em nós. Amém? Queria chamar os músicos aqui. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. E esse texto termina com a declaração do verso 8, dizendo: o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Sabe, entradas e saídas aqui, né, a gente pode entender que fala do nosso dia a dia, das nossas atividades, da nossa correria, dos nossos empreendimentos, das nossas tarefas. Sabe, nós estamos aí, né, meus irmãos, na jornada. Nós estamos aí no corre. Nós podemos contar com o Senhor. Nos nossos afazeres, nas coisas mais ordinárias, nas nossas responsabilidades. Nós podemos saber que o Senhor está conosco, guardando a nossa saída e a nossa chegada, os trajetos por onde passamos. Sabe, essas saídas e chegadas também podem se relacionar aos ciclos da nossa vida, entradas e saídas, coisas que começam, coisas que terminam, ali o Senhor está. Portas que são abertas, portas que são fechadas, ali o Senhor está conosco. Amém, queridos? Do nascer ao morrer, e todas as fases que nós passamos, do nascer ao morrer e para sempre, diz a palavra do Senhor. Para sempre, desde agora e para sempre, o Senhor está conosco. Que conforto saber disso. Que conforto saber, querido, que naquele seu momento de maior dor, sabe, naquele momento mais terrível, naquele lugar onde você pensava que ninguém estava a te ver, o Senhor estava ali. Ele sempre estará com você e comigo em toda e qualquer situação. Onde você tem buscado o seu socorro, meu querido? Qual é a sua fonte de auxílio? Sabe o que esse poema lindo, que esse salmo lindo nos ensina? É que o nosso Deus, Ele é totalmente capaz. Nosso Deus é totalmente apto para nos ajudar, para nos socorrer, para nos auxiliar em todo tempo, em todo lugar, em qualquer circunstância, em qualquer momento. O Criador dos céus e da terra, o Deus onipotente, onisciente, onipresente. E Ele é aquele que te guarda. E essa mensagem, então, é um apelo para a gente confiar no Senhor em toda circunstância. Agora mesmo, na circunstância que você está vivendo, confie no Senhor, se apegue a Ele. Sabe, o Senhor livrará aquele que se apegar a Ele. Como diz o Salmo 91, que se apegar, que se esconder debaixo das asas deles. Então, sabe, querido, mais que uma mensagem sobre proteção, eu queria te trazer uma mensagem sobre a presença. Porque para caminhar seguro, a gente precisa ter essa consciência, essa convicção da presença que não se aparta de nós, da presença que não nos abandona.